Olá, pessoas, tudo bem? Vamos conversar? E aí, como vocês estão? Espero que bem, leitores. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Tempo de Migrar para o Norte, da TAG Edições Literárias. Eu recebi esse livro, na verdade, eu não recebi o livro pela TAG, eu não sou assinante da TAG. Eu tenho um problema com comprar coisas que eu não sei o que são. Ao contrário das pessoas que adoram essas mystery box, justamente pelos mistérios que vem e tal, e por não saber o que vai trazer dentro da caixa, eu gosto de saber o que eu tô comprando. No entanto, que eu sou daquelas pessoas que procura, caça spoilers pra saber se eu vou gostar do livro, se eu vou ficar interessada no livro ou não. Eu sou esse perfil de leitor, me desculpe. O que eu posso fazer? Bem, eu recebi esse livro numa troca que eu fiz com a Leila há alguns anos já. Eu acho que foi em 2018, se eu não estou enganada, que eu troquei. Eu comprei, eu troquei esses livros com ela. E o livro veio impecável. Eu sempre falo da Leila aqui, porque eu fico chocada de pegar os livros dela, porque parece que nem foi lido, assim. O livro veio novíssimo pra mim e eu adorei. Esse livro é um romance árabe do Taeb Salim, como vocês podem ver aqui pela capa, né? É um clássico pós-colonial e, meu Deus, que livro! Esse autor sudanês me deixou chocada com a capacidade da escrita dele, assim, com a capacidade de contar histórias que ele tem. Esse livro é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1966. Ele explora muito o impacto do colonialismo na África do Sul, ali, e como a modernidade da Inglaterra, que a Inglaterra trouxe ali para aquele país. Você vai acompanhar a todo tempo um choque cultural entre essas duas pontes, assim. Se eu não me engano, essa história aqui passa no Sudão. Se eu não me engano, essa história passa no Sudão. Então, você vai acompanhar a história passando no Sudão e algumas viagens que são feitas à Europa. Então, você vai acompanhar esse choque de cultura entre as duas culturas e como os personagens vão se comportando através daí. Aqui a gente vai ter um narrador que ele não é identificado, mas é um narrador que vai te contar essa história. É um narrador que, além de te contar essa história, participa dela. Ele passou alguns anos estudando na Inglaterra e ele volta para um vilarejo, que é um vilarejo agrário no Sudão, bem rural, assim. E ele volta pra lá pra encontrar a família, pra rever os amigos e tal. E ele conhece a figura do Mustafa Said. E essa figura do Mustafa Said chama muita atenção dele a partir do momento que ele conhece esse cara. Ele começa a olhar, a perguntar dessa pessoa, dessa figura, para as outras pessoas, porque é uma pessoa nova ali no vilarejo. Sendo que todas as outras pessoas que já estão ali, ele já conhece, ele já tem contato, e aquele senhor não. Ele fica tão curioso com aquele cara que chega ao ponto dele conseguir realmente chamar a atenção do Mustafa, e o Mustafa chamar ele para uma conversa. E aí, vamos conversar, tal. E nessa conversa, o Mustafa Said começa a se abrir para ele e contar a história da vida dele. Então é uma história dentro da história. Tá? É a história desse narrador que vai conversar com o Mustafa Said e a gente começa a ter a história do Mustafa Said. Essa metalinguística dentro do livro eu achei extremamente bem trabalhada, muito, muito bem trabalhada. A escrita do autor é muito fluida, então a gente consegue ler. No início é um pouco lento, é um pouco difícil de engatar o livro, mas na hora que você engata é um livro muito gostoso de ser lido. E o que eu achei mais gostoso é que quem quer ler uma história vai encontrar apenas uma história aqui nesse livro. Quem quer ler um livro com um fundo crítico, com um ponto de
Com ponto de crítica social, vai encontrar aqui também. O livro é extremamente crítico nesse quesito social. Ele vai trazer muitas falas em relação à colonização ali no Sudão. Ele vai trazer pra gente as diferenças entre o mundo árabe e a Europa, e esse contemporâneo da Europa, esse modernismo da Europa. Uma das falas que mais me marcou e que, por exemplo, o pessoal no livro, que justamente traz esse antagonismo e essa diferença entre esses dois mundos, é que o narrador, ele volta para a cidade dele depois de um tempo de estudos na Europa. E ele estudava poesia. Ele tem, se eu não me engano, um mestrado em estudos literários. E aí ele volta para a terra dele com esse mestrado, tal, se achando muito importante e gostando daquilo que ele faz. Só que as pessoas ao redor dele justamente sempre comentam com ele o porquê dele estudar poesia, sendo que poesia ali para eles não era tão importante, que seria muito mais útil se ele tivesse estudado agronomia ou engenharia ou administração, entendeu? E esse antagonismo entre esses dois mundos vai perpassando-se o tempo inteiro. Além disso, é uma pincelada muito sutil que o autor faz, mas eu acho que muito assertiva entre relacionamentos interraciais. Ele fala de relacionamentos interraciais através do Mustafa Said, aonde ele explora exaustivamente as relações do Mustafa Said, centrada mais exclusivamente no fato de um homem negro ser atraído por mulheres brancas. E como isso se dá, e o porquê se dá, e o porquê que eles são tão atrativos para as mulheres brancas. Por que ele é tão atrativo para a mulher branca? É pelo proibido? É pelo diferente? É pelo animalesco que o homem branco sempre coloca através do homem preto? Ele tenta explorar isso na narrativa e é uma pincelada só. Eu acho que você tem que estar muito atento para você conseguir captar essa sutileza dentro do livro. E é muito gostoso. Foi um livro que eu demorei muito para digerir. Eu não sabia se eu tinha gostado, se eu não tinha gostado, se o livro tinha me impactado ou não, mas eu fiquei pensando nessa história durante muito tempo. Muito tempo. E depois que eu me toquei, eu falei, nossa, eu acho que eu gostei mesmo dessa história. Porque além de ser uma história de um ponto de vista diferente do que eu tô acostumada a ler, porque eu não conheço o mundo árabe, e aqui, através desse livro, eu pude ver o quão é rico esse mundo e o quanto ele briga, né, com algumas coisas. Como eu disse pra vocês, o livro é cheio de antagonismo, cheio de pontos de discussões, e eu acho que a religião também é uma das discussões. Eu não comentei, mas a religião também é muito marcada nesse livro. É um contraponto entre cristianismo e islamismo, que fica sempre ali, qual que é melhor seguir. A gente vai seguir as tradições dos brancos que trouxeram pra gente isso, ou a gente vai seguir as tradições já existentes na nossa terra, do nosso povo, daqueles que realmente são importantes pra gente, que são a nossa casa. Todo tempo isso é marcado aqui no livro, e foi o que mais me encantou nessa leitura, assim. Bem, eu acho que pra hoje já deu pra passar aquilo que eu queria passar pra vocês em relação a essa leitura. Eu acabei divagando bastante, mas eu espero que vocês tenham entendido grande parte daquilo que eu quis dizer. Se você gostou, já sabe que eu vou te pedir para dar aquele joinha, incentivar a gente a continuar produzindo vídeo aqui no canal, continuar essa conversa através dos comentários, que eu acho muito importante. Comentem, eu adoro responder os comentários, comentem muitos. Me contem se vocês já leram este livrinho da tag, se você recebe tag. E fica uma pergunta aí pra você: você gosta desse mistério todo pra receber um livro? Ou você gosta de saber de tudo antes de começar a sua leitura?
eu gosto de saber de tudo antes de começar a leitura. Então eu procuro spoiler mesmo, quero saber o que eu tô lendo, quero saber o final do livro. Isso pra mim é indiferente, não estraga a minha experiência de leitura, até porque eu acredito que a experiência de leitura ela é única. Então você me contar não vai ser a mesma coisa que eu ler e sentir e ter toda aquela emoção que eu tenho quando eu estou lendo o livro. Então me conta se você também é como eu, tá certo? Desde já eu agradeço, deixo meu beijo, meu muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e tchau, até o próximo vídeo.